E aí pessoal, tudo bem? Acabei de ver A Grande Beleza, filme italiano, campeão do melhor filme estrangeiro do Oscar 2014. É do diretor Paolo Sorrentino, né? Estrelando Tony Servillo, que faz o papel de Jeppe Gabandella, né? Então, estamos ao som da trilha Bliss, de Muse, né? E inicialmente eu tenho a falar da linguagem do filme, né? Que se trata realmente de um autêntico cinecult, né? Não para ninguém se enganar logo de cara, né? É um filme que ele tem um público limitado, né? Me parece que é um filme que é de um intelectual, né? É um filme de um intelectual sobre o mundo da intelectualidade, né? Apesar dele falar de desconfortos que causam na maioria dos humanos, mas é um filme que traz temáticas muito específicas, né? É um filme que não tem uma trama, né? É um filme que é basicamente lembranças e reflexões do protagonista, né? Ele é baseado basicamente em imagens e em sons, né? Em trilhas sonoras, né? E parece que sketches, né? Cenas com essas reflexões e lembranças. Então não tem uma trama amarrada, né? E que vai se desenvolver criando um suspense, etc. É um filme mais poético, assim, né? Um autêntico cineculto, como eu falei. E na linguagem ainda você vai ver muitos tons de comédia, né? Principalmente ligado ao nonsense, né? Algumas sátiras e personagens caricatos. E vai ter drama também. Então vai ter esses dois lados. O drama tá bem na melancolia, na nostalgia do protagonista, né? Então talvez isso não tenha me afetado tanto, né? Talvez essa disparidade entre comédia e drama que muitas vezes dá certo. Acho que talvez nesse caso faltou um apelo mais emocional ao filme, né? Fica principalmente a parte de comédia interessante, mas não é uma comédia pura, né? E ao mesmo tempo a parte de drama é interessante também, mas não é um drama puro. Então não afeta bem dos dois, não me afetou bem nessas duas formas de linguagem, né? É um filme que traz temas basicamente ligados ao mundo de aparências, né? E ao egocentrismo da Roma moderna. Então a gente está numa cidade moderna, né? Que parece que é uma Roma que tem um sonho que não se realizou, né? Um sonho de cultura, de intelectualidade que parece que ia preencher todos aqueles personagens que estão no filme e sucesso e boas relações, e parece que é um mundo que não preenche, né? Uma Roma que não preenche os sonhos daqueles personagens. Por isso ele fala de pseudo-intelecto, muitas coisas falsas, né? Muitas coisas de aparências, que é a pseudo-arte, né? Tem aquela cena da mulher nua que bate a cabeça na parede, né? Que é até cômico, né? De tão exagerado que é a pseudo-arte ali. Temos também a pseudo-intelectualidade de todo momento, né? Gente querendo ser mais inteligente do que querendo ser mais substancial do que né? Pela própria imagem, né? Fala sobre pseudo-engajamento político também, né? Tem um personagem que se diz do partido, tal, comunista, etc. E que na verdade a gente ao longo do filme percebe que também é uma fachada, né? Então é um filme que fala dessas aparências que não se concretizam, né? E por isso o vazio de todos aqueles personagens. E fala sobre a vida mundana também, né? Fala sobre o hedonismo, né? No excesso de festas, tem umas 3 ou 4 festas assim, translocadas no filme, né? Que até trazem um tom de humor pelo fato de serem desconcertantes, né? Aqueles movimentos, aquelas danças, né? E ao mesmo tempo traz um vazio também. Você vê nas festas bastante vazio, né? Festas regadas a drogas e bebidas também. E também traz a questão do narcisismo, né? Que é mais uma questão da vida de aparência, do vazio, né? Que é o medo de envelhecer, né? O excesso de cirurgias plásticas. Então ele traz esse tema também. E tudo isso nessa Roma, né? Vida de aparências e egocêntrica, tudo isso com o contraponto da espiritualidade sempre presente em Roma, pela fato da Igreja Católica estar ali por perto e com muita influência, mas uma espiritualidade também forjada. Você vê que muitas vezes de fachada, que não consegue dar essa substância a Roma do mesmo modo. Então os próprios religiosos deixam se seduzir, né, pelo aquele mundo mais vazio e mais mundano.
Então nesse ponto, né, que entra Jep Gabardella, né, que está completando 65 anos e está cheio de reflexões para fazer sobre a vida, né. Ele que é um autor consagrado, né, ele fez um livro que lhe deu muito sucesso, né, chama-se O Aparelho Humano, né. Então ele ficou 40 anos, fez esse livro, mas ficou 40 anos sem escrever. E aí tem esse mistério no filme, porque ele não escreveu mais, né. Então ele é um cara bem rico, bem sucedido, que mora num apartamento aos pés do Coliseu Romano, né, assim, com a vista pro Coliseu Romano. Então deve ser um lugar bem valorizado. E Jep, ele tem essa dualidade, né, ele vive esse vazio, essa melancolia, pelo fato dele ter essa dualidade da sensibilidade e da mundanidade. Sensibilidade que remete à juventude dele, né, e a mundanidade que remete à vida em seguida dele. Me parece que é a vida depois do sucesso. Então essa sensibilidade ele resume na frase, né, que ele sempre foi sempre destinado à vida artística, né, pelo cheiro de móveis velhos, porque o cheiro de móveis velhos era aquilo que ele mais sentia prazer na vida, enquanto que os amigos dele diziam que era a Xana, né. Então essa sensibilidade acaba que ele se perde ao longo da vida dele, e ele acaba vivendo uma vida vazia e de aparências também, assim como todos os amigos e personagens que o cercam, né? Um excesso de festas, excesso de mulheres, mas com ausência de significado em tudo aquilo, né? E a fuga dele está no teto do quarto dele, né? Que ali ele relembra o mar dele, o mar da juventude dele, um mar que traz lembranças boas a ele, um mar que preenche ele de alguma forma. Então, né, quando ele olha pro teto, ele tem essa nostalgia de um passado que se perdeu, né? E então ele no meio dessa dualidade, ele no meio de relações vazias, ele descobre ele reencontra um amigo, né, das épocas de farra, num bordel, e nesse bordel a filha desse amigo trabalha como stripper. E acaba que ele se interessa por essa mulher, não sexualmente, mas ele encontra nela uma companhia e uma pessoa que ele se interessa pela pessoa, né? Infelizmente não dá certo para ele esse relacionamento, né? Mas com esse relacionamento que não dá certo, ele se recompõe, né? De alguma forma, ele dá algum sopro de esperança para a vida dele, né? E aí com ele relembra um pouco dessa vida romana antiga, né? Com castelos e palácios, monumentos, né? E essa beleza do passado faz com que ele se lembre também da juventude dele e dos motivos talvez inspiradores para ele ter feito aquele grande livro, O Aparelho Humano. Então ele reencontra um cara que foi casado com a mulher dele, o primeiro amor dele, primeira vez que ele perdeu quando ele perdeu a virgindade, a mulher que ele perdeu a virgindade. E esse rapaz, esse marido viúvo, ele disse que está muito triste porque a mulher que era dele, né, sempre foi apaixonada por Jep. E Jep também por ela, mas ela se afastou da vida dele de alguma forma. E quando e talvez a partir daí que ele começa a redescobrir os significados da vida para ele, e para preencher esse vazio de novo, né? E quando ele vê esse marido, e esse marido se recompõe, né? Esse marido viúvo, né, da mulher que ele amou, se recompõe, e ele se apaixona por uma russa e parece viver uma vida simples, uma vida sem muitos afazeres, sem muitas festas, e ele de alguma forma admira aquilo. Então é nesse momento que ele começa a se recuperar com mais substância, né? E a grande reviravolta, assim, que dá realmente a grande volta para ele por cima, é quando ele entra em contato com a santa, né? É uma santa católica, né? Na verdade não é santa, mas uma missionária que fez voto de pobreza. Ela tem 104 anos, é muito velha, né? E ela é um personagem que mistura o cômico com o trágico, porque o excesso de velhice dela, né? O excesso de doação para ela fez com que ela virasse uma pessoa decrépita e ao mesmo tempo convivendo no mundo de tietagem, né? E naquele mundo mundano, e esse contraponto gera uma imagem bem nonsense. Mas é a parte dessa santa que o Jep ele tira algumas lições, né? Lições espirituais que vão preencher ele de alguma forma. Que ele encontra nessa santa uma velhice com significado. Por quê? Porque
é uma velhice que foi de uma história de vida de repleta de doação, né, em contraponto ao hedonismo da vida, né, daquela Roma efervescente ali, moderna, efervescente de hedonismo e de egocentrismo. Então uma vida de doação e uma vida de simplicidade, né, em contraponto a todo aquele narcisismo que todo mundo está acostumado, né. Então é uma simplicidade, ela não está preocupada com a aparência, a aparência dela é totalmente velha mesmo. Então ele começa a ter essas lições, e a grande lição também é quando ela fala porque a alimentação dela, ela só come raízes, 40 gramas de raízes por dia, então ela come quase nada. E por que ela só come raízes? Simplesmente a resposta é que as raízes são muito importantes. Então, pelo fato de serem importantes, né, talvez o Jeppe ele resgate esse valor na vida dele, né? Porque ele percebe-se que é um homem sem raízes, um homem que está numa Roma cosmopolita, naquelas relações frágeis, né? Que ele nem ao menos conhece o vizinho dele, que por muitos anos um dos maiores procurados da polícia. Então é uma vida individualista ao extremo e pela falta dessas raízes, né? Então carece de ligações afetivas verdadeiras, substanciais. Ele tem poucas. Tem com um amigo dele, que ele tem um amigo que é um pseudo-intelectual fracassado, que volta, né, desiste de Roma e volta para a sua cidade natal, de volta às suas raízes. E também ele tem uma ligação substancial com a chefe dele, que é uma anã, né, que pelo fato dela ter essa limitação física não permite com que ela viva aquela vida hedonista, né, de forma plena, como todos estão ao redor. Então ele redescobre nessa santa o motivo dele não ter mais escrito, que é a grande beleza. Ele só queria escrever novamente quando ele reencontrasse essa grande beleza, que ela talvez foi perdida ao longo da vida dele, né, pelo fato muito provavelmente dele ter feito sucesso, sido rico e conseguido empregos e ganhar dinheiro com facilidade. Então esse motivo dele não escrever mais, né? Ele queria a grande beleza e a grande beleza se perdeu ao longo da vida, e parece que na velhice dele ele começa a refletir sobre ela novamente. Então o filme, como vocês podem ver, tem vários temas, né, substanciais, mas é um filme que ele toca ele de maneira assim mais poética. Então é um filme que talvez não afete muito as emoções do espectador, né? Seja na comédia, seja no drama. Mas é um filme que fala sobre temas bonitos, temas universais também, né? Apesar de ser para um público restrito, isso é um defeito também do filme, um público restrito, mas são temas universais. Então é por isso que eu dou nota 8, é um bom filme, a grande beleza. Espero que, se vocês tiverem algum interesse, assistam um dia. Um abraço, até mais.